Canal. Thiago Mendes, uma boa contratação, cara? É boa contratação. São Paulo queria há muito tempo, chegou muito perto de contratar. Depois o Atlético entrou no circuito para tentar também. Quem levou foi o Vasco. Claro que o tempo passa para todo mundo, mas ele jogou com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta muito dele. É um jogador de muita saída de jogo, muita qualidade com a bola no pé. Pode ser melhor do que o Jair, pode ser melhor do que o Tietê para fazer essa transição como segundo volante. Eventualmente pode jogar aberto pelo lado direito também. Então, dá versatilidade, tem experiência, vai ser um grande reforço para o Vasco. Você acha titular? Acho que chega para ser titular. A não ser que você vem do Catar, você está num outro nível físico, você passa um tempo longe de competição mais forte, mas pelo futebol que a gente conhece, o Thiago Mendes, ele chega para ser titular. Ele ficou 2 anos no Catar. Você acha que ele vai precisar se readaptar? Muitas vezes precisa. Muitas vezes tem jogador que chega do Catar e chega jogando bem. O ponto é, faz 2 anos que o São Paulo está falando que vai trazer, quem trouxe foi o Vasco. O Coutinho, né? Vai ficar no Vasco por mais um ano. É uma boa? Eu acho muito bom, mas o problema é que o Vasco tem que se reestruturar sem apostar que um ídolo vai ser esse ponto de reestruturação. A reestruturação pode ter um ídolo, mas o ídolo não é a reestruturação. A grande grife, o maior marketing que existe no futebol é vencer. Então, por que o Felipe Coutinho vai agora usar a camisa 10? Porque o Payet fracassou. A torcida ficou adorando o Payet era maravilhoso, o Payet adorou o Rio de Janeiro, o Payet foi embora e o resultado do Payet foi o quê? Positivo? Não ganhou nada com o Payet. Custo-benefício não valeu. Então, o ponto central é que tem que ter um Vasco. O Vasco tem que ser Vasco. O Vasco tem que ser do tamanho do Vasco. Coutinho é parte disso. Contratação pro Vasco? É uma boa contratação. Vem do mercado árabe, que a gente sempre tem um pouco de dúvida, mercado do Catar, que nível de intensidade que ele tá. Mas é um jogador de meio campo de muito dinamismo. E o Diniz gosta de jogadores que joguem, né? Então, se ele jogar o que a gente já viu ele jogar, é um cara que vai dar bom ritmo, um segundo volante, um terceiro homem de muita chegada pro meio campo do Vasco. Eu gosto. Ele chega pra ser titular ou pra brigar por posição? Se ele tiver na condição que a gente tá acostumado a ver, chega pra ser titular do Vasco. Você acha que ele ficou 2 anos no Catar, carece de uma readaptação? Tem jogador que carece. Eu acho que tem que ser observado na chegada. Mas tem gente que chega e adapta muito bem. Isso vai ter que ser observado quando ele desembarcar e começar a treinar. Pra finalizar, Felipe Coutinho mais um ano no Vasco. Na teoria, bom. Na prática, ainda não é. Então, eu espero que ele consiga mostrar na prática o que ele já mostrou. Hoje, eu tenho mais dúvida do que certeza. O PVC disse que o Payet foi um fracasso. Por isso que o Coutinho tá assumindo a 10. Você acha também que o Payet foi, assim, um fracasso no Vasco? Acho que ele não foi bem, não. Mas era previsível que não fosse. Pela idade, pelo histórico de lesão e tudo mais, né? Mas em nenhum momento ele conseguiu, de fato, entregar o que se esperava quando ele foi contratado. Aquele desembarque, aquela festa toda, ficou só na expectativa mesmo. Do brasileiro, ele tá gostando do Rio de Janeiro, ele tá gostando da cultura carioca e brasileira? Mano, ele não tá gostando, ele tá amando desde o primeiro dia. Da culinária? Da culinária, assim, do carinho, né? Que isso nós temos como nenhum outro país tem, de receber bem as pessoas, principalmente um ícone do futebol mundial. Então, ele tanto, desde a sua chegada até a sua saída, ele o tempo todo agradecendo, o tempo todo se manifestando assim, como impressionado com a forma carinhosa. E somos diferentes, né? Nós somos um povo latino, né? Então, obviamente que ele tá percebendo essa diferença e ele comenta, tomara a Deus que tudo saia bem na Copa do Mundo, até lá, e que ele possa ficar muitos, muitos anos no Brasil. E a ideia... Deixa eu até ver quem foi que noticiou hoje, que eu estava olhando mais cedo. Andrés Gomes, isso, que o Vasco fez uma proposta pelo Andrés Gomes, do Rennes, da França, uma notícia dada pelo Léo, na torcida vascaínos, do Luiz Amadeu, em parceria também, atualizando o que o Gilbert já tinha publicado. Eu procurei um dirigente do Vasco que desmentiu para mim. Falou, não tem nada, esquece, não tem a menor chance, não tem negociação nenhuma envolvendo Andrés Gomes. Vamos aguardar, respeito muito e dou crédito à fonte de quem apurou. Cada um apura realmente de forma correta. Sobre o Vasco da Gama, a Roma promete para os próximos dias proposta oficial por Ryan. A grande joia cruz-maltina, de acordo com a imprensa italiana,
italiana, essa proposta pode chegar aos 15 milhões de euros ou quase 100 milhões de reais. Era exatamente esse o valor que o Vasco projetava e sonhava para vender o Ryan na metade desse ano. Mas a coisa mudou. A chegada do Fernando Diniz fez com que os dirigentes vascaínos se convencessem de que vender o Ryan nesse momento será perda de dinheiro. A expectativa é de que o Ryan cresça muito durante o segundo semestre e possa ser vendido por cifras bem superiores em janeiro ou em julho de 2026. Diante desse cenário, até o Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, já admitiu publicamente que o Cruz Maltino não pretende negociar o Ryan, a menos que surja uma proposta estratosférica. Só para completar, o Admar admite ter ouvido do Fernando Diniz que hoje o Ryan é imprescindível, insubstituível e não pode sair agora. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco vai direto de Brasília para Quito. Jogo no sábado contra o Botafogo, o Campeonato Brasileiro acontece no Mané Garrincha. E de lá o time parte para Quito, no Equador, onde enfrenta na terça-feira o Independiente Del Valle no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Agora, o amigo que eu tenho, um cara especial, apaixonado pelo Vasco. Eu tenho certeza que ele tem as melhores das intenções e acho que, inclusive, ele salvou o Vasco de uma roubada, porque eu demorei para entender o que estava ocorrendo com a 777, o movimento dele. Eu acho que ele já salvou o Vasco de uma grande roubada, inclusive. Sobre ser diferente, eu tenho falado muito sobre isso. Eu acho que é natural que a prática seja sempre diferente da teoria. A gente que é jornalista, a gente olha jogador, técnico ou dirigente, a gente fala sempre no campo da teoria, porque a gente não vive essas coisas na prática. Eu não tenho a caneta na mão para decidir. Então, quando você tem a caneta na mão para decidir, é natural que você haja diferente de acordo com o que você pensa quando você está apenas no campo da teoria. Podemos debater se ele tomou as melhores decisões como presidente, isso é sempre válido, mas que é natural ser diferente em relação ao que ele era como comentarista, eu acho que isso ninguém vai discordar, nem o Pedrinho, que eu sei que ele concorda comigo. Vocês conversam muito? Cara, assim, quando eu encontro com ele no ambiente de seleção, agora que ele era o chefe da delegação, quando eu encontrei com ele no gramado de São Januário, antes de Vasco e Galo, eu não tenho encontrado o Pedrinho fora do ambiente do futebol, mas quando eu encontro com ele é sempre ótimo. Realmente eu gosto muito do Pedrinho. Bom, deixa eu falar. A gente está num palco histórico, não só do futebol brasileiro, mas da vida brasileira, né? Porque São Januário é mais do que um palco do Vasco, mais do que um palco só do futebol. São Januário é um palco importantíssimo da história do Brasil, né? Sem nenhum exagero. Notícia, eu vou ler aqui o que o Gustavo Caldeira, que é o médico e coordenador do Departamento de Saúde do Vasco, falou. O atleta Adson sofreu uma fratura na tíbia no treino de hoje devido a uma dividida. Ele fez um trauma direito em uma região onde ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior. Com o golpe, a perna direita fez um mecanismo de alavanca na tíbia direita. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico novamente para essa consolidação de uma fratura nova. Essa fratura é um pouco diferente da fratura por estresse. É uma fratura aguda, completa, e o tratamento é diferente do que foi feito para a correção da fratura por estresse. O Vasco mandou também um psicólogo, mandou todo o suporte para humanizar essas... Em comunicado à imprensa, o médico do clube Gustavo Caldeira explicou a lesão e disse que o atacante passará por um novo procedimento cirúrgico. Desta forma, o atacante se torna desfalque novamente no Vasco. Adson se lesionou no fim de agosto e só voltou no fim de março, 7 meses depois, infelizmente. Comunico a lesão do atleta Adson, que sofreu uma fratura na tíbia. No treino de hoje, devido a uma dividida, ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com um golpe com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita.